Atenção, emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. Quali. Qualidade de vida começa com Quali, da Sadia. Sadia oferece Jornal Nacional. 20 mortos e 44 feridos no massacre do Sem Terra, no Pará. As imagens da violência. Estrada bloqueada. Confronto. Tiros. E desespero. Defesa do consumidor reage contra mudanças nos planos de saúde. O presidente Fernando Henrique desabafa. Cansou de negociar as reformas com o Congresso. Não dá para negociar com o que é inegociável, que é o interesse público. Exclusivo, pesquisa americana mostra o perigo da substância que vai ser misturada à gasolina brasileira. Israelenses bombardeiam base da ONU. Mais de 100 mortos. O Líbano chora a tragédia no centro de refugiados. Veja agora no Jornal Nacional. O conflito pela posse da terra provoca mais uma tragédia. Desta vez, no meio de uma estrada em Eldorado dos Carajás, no Pará. De um lado, uma tropa de choque da polícia militar. Do outro, integrantes do movimento do Sem Terra. O conflito começou com tiros para o alto, acabou com mortos pelo chão. Em apenas 20 segundos, um massacre. O oficial que comandou a operação militar foi afastado. O movimento do Sem Terra diz que o número de vítimas é maior do que o anunciado pelo governo do Pará. Você vai ver todas as imagens do massacre. A guerra de paus, pedras e balas. O desespero dos sobreviventes. A reação no Brasil e no exterior. E a história dos conflitos. Daqui a pouco. O presidente Fernando Henrique Cardoso diz que está cansado de negociar a reforma constitucional. Fernando Henrique foi hoje ao interior de Goiás e enfrentou uma manifestação de estudantes contrários ao governo. Era para ser uma viagem dedicada à comunidade solidária. Visitas a escolas, vídeos sobre educação à distância e o anúncio de que 806 novos municípios passarão a ser atendidos pelo programa. Mas o protocolo foi por água abaixo. O que o presidente Fernando Henrique queria mesmo era falar sobre outros assuntos. E aproveitou, como sempre faz, para mandar recados durante um discurso. Mais que um discurso, o presidente fez um desabafo sobre a negociação das reformas com o Congresso. Eu cansei de negociações. Não dá para negociar com o que é inegociável, que é o interesse público. E o interesse público exige coragem para nós tomarmos medidas sérias nesse momento. Sobre o governo Itamar Franco. Eu era membro do governo passado, membro decisivo no governo passado, do Itamar Franco. Ministro da Fazenda. Então tudo que eu falo é sobre mim também. Sobre reeleição. Eu fui lá para o interior do Ceará. Fui lá para chamar a atenção do Brasil. Me perguntaram lá sobre reeleição. Eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva. É para mudar essa mentalidade. Deixa eu ver os problemas sociais que estão ali. Se o presidente vai lá, não é para discutir uma coisa que é institucional, que se discute em Brasília. Porque se nós circunscrevemos o nosso debate a um feijão com arroz irritante da intriga, não se vai longe no Brasil. Enquanto discursava, o presidente podia ouvir o som de estudantes protestando lá fora. E na saída, decidiu ir até eles. Cumprimentou muitas pessoas, mas também foi xingado. E a segurança afastou Fernando Henrique quando os estudantes começaram a atirar pedras. Um cinegrafista foi atingido no rosto. O presidente Fernando Henrique disse que as pessoas que participaram da manifestação faziam parte de um pequeno grupo de Brasília, financiado por alguém que queria acabar com a festa de Goiás. Crescem as discussões sobre os planos privados de saúde. No país onde as pessoas aprenderam a duras penas que não podem depender do sistema público para cuidar da saúde, já está no Congresso um projeto que tenta regulamentar o sistema privado. Mas os órgãos de defesa do consumidor avisam, do jeito que está, o texto é bom para os donos dos planos de saúde e não para os clientes. Letrinhas miúdas e uma lista interminável de doenças que estão fora do plano de saúde. Como não há lei sobre o tema, cada uma das 3.000 empresas do setor faz o contrato do jeito que quiser. Ao consumidor só resta assinar ou não.
Um projeto de lei para regulamentar os planos de saúde está tramitando no Congresso Nacional. Já passou pela primeira comissão, mas está provocando a ira dos órgãos de defesa do consumidor. O projeto exclui da cobertura dos planos de saúde epidemias como as de dengue ou meningite, todos os transplantes e doenças que a pessoa tiver antes de assinar o plano, como câncer, por exemplo. E diz que quanto mais velha a pessoa ficar, mais vai pagar. O projeto está legitimando os problemas que o consumidor tem na prática. Todos aqueles problemas contratuais, ele acaba permitindo que eles se avolumem e, pior, que estejam na letra da própria lei. O autor do projeto defende uma lista mínima de exigências que os planos vão ter que cumprir, mas dá liberdade para cobrar o resto. Eu quero mais atendimento no exterior, eu quero UTI, avião UTI para ser transportado em caso de necessidade. Agora, por cada item desse, ele paga mais porque ele tem uma coisa que se chama custo que tem que ser coberto. Mas as resistências ao projeto já começam a aparecer. A partir da aprovação desse projeto, cada um vai ter a saúde que merece, entre aspas, de acordo com o dinheiro que tem. O texto já foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social da Câmara, mas ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e também pelo plenário da Câmara. A seguir, tragédia no Líbano. Israel bombardeia um centro de refugiados. E daqui a pouco, um fato inédito para os clientes na reabertura do Banco Econômico. Se você procura uma loja de calçados para que ganhe tempo, qualidade e atendimento, o local é Rival Calçados. O local Tênis Olímpicos Joguem 3 de R$14. Sapatos Drive 3 de R$6,50. Sapato masculino 3 de R$14. Sandália feminina 3 de R$8. Rival Calçados. O local é a Rival. Rival Calçados. Qualidade, preço, passo a passo com você. Veja algumas razões para você se ligar no BBC NetBank. Tudo que é da minha conta, o BBC NetBank informa com precisão e simplicidade. E olha, são várias contas. O BBC NetBank é fácil de instalar e roda até no meu antigo computador. O sistema informatizado de cobrança do BBC NetBank melhorou a vida financeira da minha empresa. BBC NetBank. Fique ligado. O governo de Goiás e entidades estão fazendo o possível para integrar à sociedade as crianças e adolescentes abandonados ou carentes do nosso estado. Através de vários programas específicos para cada faixa etária, preparam essas crianças para um futuro melhor. As famílias também são beneficiadas com a segurança de que seus filhos estão encontrando um caminho na vida. Mas você pode e deve ajudar e nem precisa fazer despesas. Basta destinar 1% do imposto de renda devido de sua empresa ao FECAD, Fundo Estadual da Criança e do Adolescente. Isso é bom para as crianças, para a comunidade e para você. Informações? Telefone 212-2008. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Governo de Goiás. A Secretaria de Saúde de São Paulo decidiu suspender a aplicação da vacina tríplice contra o sarampo, rubéola e coqueluche na cidade de Franca, interior do estado. As doses foram recolhidas porque alguns frascos apresentavam bolhas. O lote vai ser examinado no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde do Ministério da Saúde. Sai o primeiro resultado dos testes na vacina contra a meningite C, que provocou reações em Campinas. O exame, ou os exames, estão sendo feitos pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. No primeiro teste, os técnicos da Fiocruz concluíram que a vacina não foi contaminada por uma toxina. Os testes foram feitos em coelhos. Novos exames ficarão prontos nos próximos 30 dias. Ainda existem outras hipóteses para explicar o que aconteceu em Campinas. Entre elas, um erro na aplicação da vacina. Interditada a segunda clínica de hemodiálise em Caruaru, o INUC. Hoje, mais 2 pacientes morreram. E subiu para 42 o número de mortos na cidade. Com o fechamento do INUC, os pacientes terão de fazer hemodiálise em Garanhuns, a 90 quilômetros de Caruaru. Os resultados dos exames feitos nos Estados Unidos confirmam.
O problema que matou os pacientes na clínica de hemodiálise em Caruaru estava na água. Os exames foram feitos no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade de Ohio, que encontrou substâncias tóxicas nas amostras. Israel ataca uma base da ONU no Líbano. Foi o bombardeio mais sangrento dos últimos 8 dias. 101 pessoas morreram, 190 ficaram feridas. A base abrigava refugiados libaneses. O governo de Israel lamentou a morte de civis, mas afirmou que os ataques não vão parar. O dia mais trágico da operação militar israelense no Líbano começou com outro banho de sangue, o de crianças de uma mesma família. São imagens impressionantes. Do amontoado de concreto, que era um prédio de apartamentos, os voluntários retiram os corpos. Atingido por um bombardeio aéreo, o prédio veio abaixo. 11 pessoas morreram, entre elas uma mãe e 7 filhos. O mais novo tinha 2 dias de vida. Mais tarde, outro ataque a civis iria chocar o mundo. As imagens são terríveis. Quando o bombardeio acabou, o oficial da ONU gritou no rádio: "É um massacre. Estamos lidando com um massacre." Depois de atingido por meia hora pela artilharia israelense, o campo de refugiados em Caná, perto de Tiro, no sul do Líbano, era um amontoado de corpos. 3 soldados da Força de Paz estavam mortos e civis que vieram para o campo tentando escapar dos ataques israelenses. 600 refugiados estavam no campo. As bombas não escolheram alvo. O homem, desesperado, procura entre os corpos. A mulher reconhece um corpo. O soldado, que tinha a missão de proteger o campo, consola os sobreviventes. Repórteres não conseguem continuar o trabalho. Mais de 100 feridos são levados para o hospital da ONU em Tiro. Na falta de ambulâncias, são usados carros civis. No hospital, em meio à confusão, são atendidos jovens, velhos, mulheres e crianças. Muitas crianças. Foi o fim de um dia que começou com uma promessa de paz. Um encontro cercado de seguranças entre o líder palestino Yasser Arafat e o primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres. À tarde, Peres estava reunido com seus ministros para explicar o que aconteceu. Os israelenses disseram que responderam a um ataque do grupo palestino radical Hezbollah. A ONU confirmou que os guerrilheiros estavam a 300 metros do campo de refugiados quando atacaram posições israelenses hoje cedo. Shimon Peres lamentou que os civis tenham sido atingidos. Culpou o Hezbollah por se proteger atrás dos civis e afirmou que os ataques vão continuar. O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que está em visita à Rússia, defendeu o cessar-fogo e pediu que os dois lados se desarmem. O Conselho de Segurança da ONU se reúne ainda hoje aqui em Nova York e vai enfrentar uma situação difícil. Nesse conflito, além de mediadora, a ONU é vítima. Todas as pessoas mortas no massacre estavam sob a proteção das Nações Unidas. O primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres, disse agora há pouco que só aceita o cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos se o Hezbollah parar de atacar o norte de Israel. Mas o fato é que as mortes de civis no Líbano deixaram o governo israelense em situação delicada. Pedro Bial. Antes do massacre de hoje, a ofensiva israelense dos últimos 8 dias era até justificável. Do ponto de vista militar, era uma resposta legítima aos ataques do Hezbollah. Do ponto de vista político, fazia parte da campanha de Shimon Peres para a reeleição. Só que, tentando projetar uma imagem de durão, no estilo de Yitzhak Rabin, Shimon Peres assinou um cheque em branco para os militares. E aí, hoje, as Forças Armadas de Israel, que abrigam as mesmas contradições da sociedade, patrocinaram o injustificável: a carnificina de civis, em sua maioria crianças, num quartel das Nações Unidas. Os mísseis israelenses são inteligentes o bastante para discernir alvos a 300 metros de distância. O que se pode esperar agora? A revanche feroz dos fundamentalistas islâmicos e a intervenção dos norte-americanos vestidos de bombeiros. Quanto aos israelenses, parecem prisioneiros de um dilema autodestrutivo:
sempre unidos na guerra, sempre divididos na paz. O Egito também sofreu com a violência hoje. 18 turistas foram assassinados na porta de um hotel na capital, Cairo. 15 pessoas ficaram feridas. Os turistas, a maioria gregos, estavam na porta do hotel esperando o ônibus da excursão, quando homens armados chegaram atirando. O hotel fica perto das pirâmides e é muito frequentado por turistas israelenses. O governo acredita que seja um ataque de islâmicos radicais. Até agora, ninguém assumiu a autoria do ataque. Em instantes, o perigo do aditivo que vai ser misturado à gasolina. E a máquina de gols do Palmeiras tem mais um artilheiro. Esta é a Paraty que você já conhece. Esta é a nova Paraty. Um carro totalmente novo, mas com o mesmo espírito de aventura. Design moderno, motor 2.0 na versão GLSI, injeção eletrônica e maior espaço interno. Nova Paraty, agora muito mais Paraty. Um lugar distante de tudo e um homem transformando a vida. Assista Gente que Faz. Um programa Bamerindos. Dia tão bonito, soltar a direção. Sai de baixo, tô subindo. Quero mais que uma paixão. Eu quero mais, eu quero sol. Eu quero mais, eu quero sol. Eu quero mais, eu quero sol. O sabor da gente. Eu quero mais, eu quero sol. Eu quero mais, eu quero sol. Eu quero mais, eu quero sol. Pique modelo 18. Pique modelo 19. Pique anos 60. Pique flor da idade. Pique modelo 32. Pique modelo 17. Pique. Quarentão. Escreve. Pique casual. Pique profissional. Pique torpedo. Pique rock. Uma porção de coisas mudam, somem, aparecem, desaparecem. Mas Pique Cristal fica. Sempre. Pique é assim que se escreve. Quem disse que pessoas de bom gosto não gostam de uma excelente liquidação? A liquidação de Soares Center é de extremo bom gosto. É a primeira de sua história e é inigualável. São materiais de acabamento que estarão por poucos dias em liquidação mesmo. Tudo pelo menor preço à vista. E Soares Center divide esse preço à vista em 3 pagamentos. Isso que é respeito ao seu bom gosto e à sua inteligência. Soares Center. Exclusivo. O Jornal Nacional mostra o relatório feito nos Estados Unidos sobre o uso do MTBE. O produto que o governo quer misturar à gasolina para substituir o álcool anidro pode até causar câncer. O relatório é da Agência de Proteção Ambiental do governo norte-americano. Foram analisados 200 poços artesianos em 16 estados que usavam o MTBE na gasolina. Em 50 deles, a água estava contaminada. Exames em moradores de 2 cidades mostraram a presença do produto no sangue. Dores de cabeça, náuseas e irritações nos olhos são consequências conhecidas. Mas os estudos alertam, o MTBE pode causar câncer. Desde junho de 91, a Petrobras tem conhecimento das consequências para o meio ambiente do uso da gasolina com MTBE. A própria empresa encomendou este estudo à CETESB, que revela que a mistura polui muito mais do que o combustível usado hoje no Brasil. Depois de testes feitos esta semana aqui na CETESB, os técnicos chegaram à seguinte conclusão: rodar com MTBE na gasolina é o mesmo que dirigir o carro com afogador puxado. Convidado pelo Ministério das Minas e Energia, este especialista apresentou à Petrobras 5 alternativas ao uso do MTBE. O engenheiro diz que a Petrobras não aceitou nenhuma e faz uma revelação. O que mais me chama a atenção é que a Petrobras, prevendo a falta de álcool anidro, importou um navio carregado de MTBE e não de álcool, ou mesmo de metanol, que seria uma alternativa mais adequada ao país, por ser um produto permitido, com impacto ambiental conhecido, enquanto que o MTBE não tem nada disso. O MTBE não é um poluente como está se afirmando. O MTBE é um oxigenado tão válido quanto
o álcool, porém ele tem menor percentual de oxigênio. Mas nós brasileiros encontramos uma fórmula adequada, que é o álcool, que é uma solução brasileira muito bem-vinda e que a Petrobras sempre prestigiou e pretende continuar prestigiando. O diretor da Petrobras garantiu que o produto MTBE será usado por um período de 45 dias para que não falte gasolina no país. A refinaria Gabriel Passos, em Minas Gerais, avisou: vai reduzir a proporção de álcool anidro na gasolina, mas não vai usar o MTBE. Geada no sul do país e chuva forte no nordeste. Veja a previsão do tempo para amanhã. A frente fria que entrou pelo sul do país agora chega ao nordeste. Junto com áreas de instabilidade do oceano, ela provoca chuva em toda a região. O tempo fica chuvoso também nesta grande mancha, que se estende do Espírito Santo até o Amazonas. Já nessa faixa estreita que vai do Vale do Itajaí até o leste do Paraná, céu nublado e garoa. No resto do Brasil, uma sexta-feira de sol, mas volta a gear na maior parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. A previsão de ontem se confirmou e a geada castigou várias cidades do sul. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, fez 2 graus negativos. Em Inácio Martins, no sul do Paraná, 1 grau abaixo de zero. Amanhã a temperatura máxima chega a 16 graus em Curitiba, 22 em São Paulo e 24 graus no Rio de Janeiro. Mais um artilheiro para o superataque do Palmeiras. O duelo de Raí e Bebeto na Recopa Europeia. As notícias do esporte com Galvão Bueno. Expectativa no futebol paulista. O ataque do Palmeiras, a máquina verde, pode chegar hoje aos 100 gols em 25 jogos. Basta que mantenha a média e faça pelo menos 4 no União São João. A marca é impressionante, mas o Palmeiras não parece satisfeito. Já contratou um novo artilheiro, o mineiro Reinaldo. Reinaldo se apresentou prometendo mais gols. Ele que veio do Anderlecht da Bélgica e que chegou a ser anunciado como reforço do Corinthians, já foi ídolo do Atlético Mineiro, onde ganhou 3 títulos. Rápido e insinuante, Reinaldo foi também titular da seleção brasileira no Mundial Júnior no Catar. Mas no Palmeiras, o futebol moderno e eficiente de Rivaldo parece estar com os dias contados. O Parma da Itália já tem a prioridade para a sua contratação. Em compensação, o Palmeiras quer Giovani. Já fez uma oferta, mas o Santos pediu prazo até o final do Campeonato Paulista. No Rio, o Fluminense, atual campeão estadual, conseguiu bater um recorde negativo. No jogo contra o Volta Redonda, no estádio de Moça Bonita, apenas 22 torcedores pagaram ingressos. Isso mesmo, 22 torcedores. A renda somou R$220, pouco mais de 2 salários mínimos. A situação só não ficou mais ridícula porque o clube conseguiu distribuir 37 ingressos para as torcidas organizadas. E foi muito sofrimento. Além da noite fria e chuvosa, esses 59 abnegados tricolores esperaram 1h10 para comemorar o único gol da partida. Renato cobrou o escanteio e o zagueiro Lima aproveitou a sobra. Final, Fluminense 1-0. Raí vence o duelo contra Bebeto. Os dois tetracampeões se enfrentaram em Paris, numa das semifinais da Recopa. Com a vitória sobre o La Coruña, o Paris Saint-Germain vai disputar pela primeira vez uma final europeia. 45 mil torcedores viram o jogo no estádio Parque dos Príncipes. O único gol da partida aconteceu no segundo tempo, apenas 3 minutos depois da entrada de Raí na equipe de Paris. Yorkaef, que garantiu a vitória em La Coruña, começou a jogada, que terminou no gol de Patrice Locot. Final, Paris Saint-Germain classificado para a final da Recopa 1, Deportivo La Coruña 0. Um consolo para Bebeto. Depois do jogo, Raí o convidou para jantar num dos melhores restaurantes de Paris. O Paris Saint-Germain vai decidir a Recopa com o Rapid de Viena em Bruxelas, dia 8 de maio. Lilian. Os clientes do Banco Econômico que, por uma distração qualquer, tinham dinheiro em conta corrente no dia da intervenção, tiraram a sorte grande. Pela primeira vez na história, o depósito à vista da conta corrente de um banco quebrado vai render juros e correção monetária e volta intacto para as mãos do dono original. Intacto não, cerca de 17% mais gordo. A correção da conta corrente será a mesma da poupança e do CDB, TR, mais o equivalente a 6% ao ano, entre 11 de agosto do ano passado e 6 de maio, quando as agências do econômico forem reabertas pelo Banco Excel. Já os fundos de investimento não têm a mesma garantia.
O antigo fundão até que promete bom rendimento. Mas quem tinha dinheiro no fundo de commodities do econômico não deve contar com boa rentabilidade, embora o dinheiro vá ser liberado igualzinho ao das outras aplicações. Daqui a pouco, as imagens do massacre do Sem Terra, no Pará. O depoimento de sobreviventes e o desespero no meio do tiroteio. Primeiro vestibular da Universidade Salgado de Oliveira, em Goiânia. A Universidade Salgado de Oliveira estará realizando no mês de abril o seu primeiro vestibular para análise de sistemas e administração. Inscrições até 25 de abril. Informações 281-8132 e 241-0584. Formar para o futuro também faz parte do nosso universo. Em 95, mais de 8 milhões de pessoas economizaram comprando na drogaria Santa Marta. Para conquistar essa preferência, a Santa Marta não mediu esforços. Aumentou o número de lojas, investiu no máximo em conforto para os seus clientes e distribuiu os mais valiosos prêmios. Benefícios que só o preço mínimo da Santa Marta pode proporcionar. Continue com a gente. Quem compra na Santa Marta, ganha sempre. Em 95, a LBV ajudou a mais de 1 milhão de pessoas carentes. E em 96, realizaremos muito mais. Quando a LBV ligar, liga sim! Colabore adquirindo o cupom LBV da sorte e concorra a 10 carros 0 km. Liga sim. Para você, LBV dá sorte. Agora, para mais de 1 milhão de pessoas carentes, ela dá alimentação, assistência médica, educação, carinho, amor. Diga sim. Sim! Vamos viajar além dos jardins. Descobrir que por trás do sucesso desta marca existe tudo aquilo que forma o mais que perfeito do verbo morar. Liberdade para criar os filhos, uma combinação de áreas verdes e de lazer, o silêncio de um lugar onde sua privacidade é respeitada e principalmente segurança. Muita segurança, para que você aproveite, veja e sinta tudo aquilo que é o ideal de vida de gente como você. Jardins, morar bem com segurança. O sul do Pará volta a virar cenário de guerra. O batalhão de choque da Polícia Militar usou metralhadoras e fuzis. Os integrantes do movimento dos Sem Terra tinham foices, facões e revólveres. O resultado foi um massacre. 20 mortos, 44 feridos. Eldorado dos Carajás, sul do Pará, final da tarde de ontem. Integrantes do movimento dos Sem Terra se inflamam durante o discurso de um dos líderes do movimento. Ele convoca os invasores para a resistência. Foices, facões. O confronto se aproxima. Soldados do batalhão de choque da Polícia Militar se posicionam na estrada. Os primeiros tiros são disparados. Os policiais atiram para o alto para intimidar os invasores. Mesmo assim, os Sem Terra avançam. Usam sacos de alimentos numa barricada para dividir o território do confronto. Os Sem Terra avançam contra os policiais. Disparam tiros de revólver e jogam foices, paus e facões contra a polícia. A resposta é com rajadas de metralhadora. O momento mais dramático. Invasores baleados caem, mortos e feridos. Os policiais recuam e se escondem atrás de um caminhão. Os Sem Terra se arrastam pelo chão. Um dos Sem Terra feridos pega um revólver e tenta reagir, mas é impedido por outros. A mãe dele mostra a perna furada à bala. A trégua é curta. A polícia volta a atacar. Um dos invasores atira e se esconde. Os Sem Terra se refugiam num barraco. Escuridão e medo. Homens, mulheres e crianças falam ao mesmo tempo. O som do desespero.
Sem tempo para ajustar a câmera, o cinegrafista Oswaldo Araújo acompanha a repórter da TV Liberal, Marisa Romão. Ela sai do barraco e pede aos policiais que não atirem. Tem mulher e criança lá, vem! Só mulher e criança. Para, só tem mulher e criança aí dentro. A polícia avança, toma o equipamento e arranca a fita de dentro da câmera. A equipe de reportagem é levada para um ônibus da PM com alguns dos feridos. E ainda consegue filmar os policiais desbloqueando a estrada sem que eles percebam. Depois de 2 horas de confronto, as cenas mais dramáticas. Os feridos à espera de atendimento no hospital. Os mortos amontoados numa pequena sala do necrotério, à espera de remoção. 20 horas depois do massacre, parentes e amigos esperam notícias na porta do hospital, onde os 44 feridos foram atendidos. Depois, eles foram levados para Marabá, a 180 quilômetros daqui. Mas a única coisa que as famílias conseguiram foi a divulgação de uma lista parcial dos mortos. Abílio Alves Rabelo. João Carneiro da Silva. O médico que atendeu as vítimas ficou impressionado com o que viu. Muitos mortos estavam com os corpos mutilados pelos tiros da polícia, que atingiram principalmente as cabeças das vítimas. Em 20 anos de formado e mais 6 como acadêmico, frequentando pronto-socorro e salas de cirurgia e hospitais, é a primeira catástrofe de tal monta, eu posso classificar assim, que eu vi na minha vida. No acampamento dos Sem Terra, onde aconteceu o conflito, marcas de sangue por todos os lados. O grupo daqui, há mais de um ano, percorre o sul do Pará, invadindo fazendas e montando acampamentos como este. Todos contam histórias dramáticas do conflito. Muitos dizem que viram os amigos que caíam feridos no chão depois de serem atingidos pelos tiros da polícia. Seu Inácio Pereira, de 54 anos, fingiu-se de morto para escapar do massacre da polícia militar. Ele chegou até ser colocado no caminhão onde estavam os corpos dos outros companheiros dele. Seu Inácio Pereira tem no corpo as marcas da violência. Tentava fugir do massacre quando caiu no chão. Ele também viu companheiros serem mortos pela polícia militar. Para não morrer, fechou os olhos, prendeu a respiração e enganou os policiais. Aí eu me resolvi fazer de morto, de todo lado que ele me jogava, ele estava como morto, porque se não fizesse desse jeito era pior para mim. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Fabiano Lopes, vai abrir inquérito policial e admite que houve excesso dos policiais. Acho que isso é um absurdo, né? Você dá um ordem para tirar. Eu acho que o importante era o quê? Desobstruir a via que estava obstruída. E eu acho que nós, como seres humanos, lamentamos profundamente a ocorrência. O governador Almir Gabriel exonerou o coronel Mário Pantoja, que comandou a operação. O governador disse que sabia da desobstrução da rodovia, mas que os métodos seriam outros. Desobstruir, sim, porque estava sendo ferido o interesse e o direito do restante da população. Mas desobstruir utilizando os métodos de convencimento e todos os demais métodos, evitando-se a violência e tão extremada violência como a que foi feita. Todos os feridos, entre eles 5 PMs, foram levados para 3 hospitais de Marabá. Amanhã, em Curionópolis, começam a ser enterrados os mortos. O Ministério da Justiça vai mandar agora à noite 20 legistas para Marabá para examinar os mortos que ainda estão no Instituto Médico Legal da cidade. 20 policiais federais e 2 delegados vão investigar o massacre. O movimento do Sem Terra contesta os números oficiais do massacre. Eles divulgaram que foram 25 mortos, 18 com tiros na nuca. Também, segundo o movimento do Sem Terra, 500 pessoas ainda estão desaparecidas. Veja a seguir, o massacre provoca críticas em todo o país. E o presidente Fernando Henrique reage indignado. Tem gente apaixonada na Araguaia. Wagner Quintanilha. É bom estar apaixonado. E você também vai ficar. É só ouvir as músicas do Love Hits comigo, Wagner Quintanilha. E depois, as mais pedidas do dia, de segunda a sexta, das 4 da tarde às 7 da noite na Araguaia FM. Tô te esperando. Araguaia FM, de bem com a vida. Um estranho a atraía intensamente. Uma paixão a invadia. Um mistério a envolvia. Rebecca De Mornay,
Antônio Bandeiras. Nunca fale com estranhos. Num mundo onde confiar em alguém pode ser fatal, nunca fale com estranhos. Sexta-feira nos cinemas. Qualidade, rusticidade e precocidade é o que você vai encontrar no primeiro leilão Nelo Mocho de Goiânia. São 30 lotes de machos Nelore Mocho do Criatório OB e mais 30 lotes de fêmeas da Agropecuária Piracanjuba com prazo especial de pagamento. Sábado, dia 20, às 12 horas, no Parque Agropecuário de Goiânia. Promoção Fazenda 2M, Agropecuária Piracanjuba. Realização Leilo Raça. Patrocínio Ivotan e BBC. 2 dias de loucura total na Arapuã. Os melhores preços com condições exclusivas e você não paga nada agora. Confira. TV 14 polegadas controle remoto Philco, apenas R$ 336 à vista ou R$ 39,90 mensais, com entrada só em junho. Videocassete 4 cabeças Mitsubishi, apenas R$ 454 à vista ou R$ 53,70 mensais, com entrada só em junho. Vá correndo, é só até sábado. Arapuã, ligadona em você. A ofensiva do Sem Terra provoca outras invasões de fazendas em Mato Grosso e no Paraná. Rio Bonito do Iguaçu, a 360 quilômetros de Curitiba. Do alto, parece uma pequena cidade feita de lona. 3.000 famílias ocupam a fazenda há quase 40 horas. São 10.000 pessoas. Para o movimento dos agricultores sem terra, é o maior acampamento já feito no país nos últimos 15 anos. Homens, mulheres e crianças vieram de várias regiões do estado e montaram as barracas às margens de uma rodovia. Os alimentos são enviados por sindicatos e paróquias de toda a região. Os Sem Terra já enviaram documento ao INCRA pedindo a desapropriação imediata de terras suficientes para assentar 3.000 famílias. A fazenda tem 83.000 hectares. Aqui se planta muito milho e soja, mas a principal atividade é a extração de madeira. Os donos afirmam que a fazenda é produtiva e tem até o reconhecimento do INCRA. Mato Grosso. Agricultores invadem uma fazenda em Diamantino, a 300 quilômetros de Cuiabá, mas conseguem um acordo com o dono da área. A invasão de Diamantino foi na fazenda Caeté, que tem 10.000 hectares. 250 famílias vindas de 4 cidades da região, inclusive Cuiabá, chegaram de caminhão, desembarcaram e se embrenharam no mato para montar acampamento. A maioria desempregados que nunca tiveram contato com a terra, como o pedreiro Moacir de Oliveira. Sempre trabalhava de empregado dos outros. Você acha que tem chance assim? Eu acho que sim. Quando soube da invasão, o proprietário da fazenda optou por um acordo. O dono da fazenda permitiu que os trabalhadores ocupassem uma área provisoriamente e concorda em vender parte da terra para o INCRA, desde que a desapropriação não atinja a área de mata nativa que existe dentro da propriedade. As invasões de terra das últimas horas não são fatos isolados. A escalada das ocupações foi anunciada pelo líder nacional do Sem Terra em agosto do ano passado, no Jornal Nacional. Há 12 anos, com a fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, os miseráveis do campo ganharam organização e planejamento para suas ações. Hoje são 12 milhões de pessoas, segundo a direção do movimento, e um número cada vez maior de invasões, conflitos e mortes. Segundo a Pastoral da Terra da Igreja Católica, foram 33 chacinas nos últimos 10 anos. O INCRA afirma que existem hoje 1.057 assentamentos que ocupam 6 milhões de hectares. No ano passado, foram 7 grandes invasões de terra. Em Tailândia, Pará, foram 31 mortos. Em Corumbiara, Rondônia, 10 invasores e 2 policiais mortos. Poucos dias depois do conflito, em entrevista ao repórter Marcelo Rezende, José Rainha, o líder do Sem Terra, anunciava a estratégia do movimento para os meses seguintes. Todo o Brasil vai dobrar muito mais o número de ocupações nas terras improdutivas e aqui no Pontal, devoluta do estado de São Paulo. De lá para cá, mais conflitos. O presidente Fernando Henrique Cardoso reage com indignação ao massacre do Sem Terra no Pará. O conflito provocou críticas em todo o país. A indignação vem de todos os lados, igreja, OAB e outras entidades. Em São Paulo, o comando do Movimento dos Sem Terra disse que em setembro alertou o presidente Fernando Henrique Cardoso sobre o risco de confronto com a polícia militar convocada pelos governadores. Há uma responsabilidade do governo federal
porque não está fazendo a reforma agrária, não está resolvendo o problema dos acampamentos. O INCRA não assume nenhuma culpa. Diz que estava planejando o assentamento de 1.780 famílias na área até maio. O INCRA poderia ter alguma responsabilidade se ele não fosse omisso na questão, mas ele tem um plano muito concreto que prevê o assentamento de todas as famílias que estão envolvidas nesse conflito. O ministro da Justiça e o chefe do gabinete militar foram enviados para ver o que realmente aconteceu. O Congresso não ficou surpreso. Denúncias e discursos já previam a tragédia no Pará. Uma comissão oficial embarcou para Marabá. Nós temos que encontrar soluções de modo a que movimentos dessa natureza não sejam enfrentados como operações de guerra. No fim da tarde, o presidente do Senado veio trazer o apelo para que o presidente Fernando Henrique Cardoso receba alguns parlamentares indignados com o massacre. O governo também repele essas ações, reagiu Fernando Henrique Cardoso, que desceu do gabinete no terceiro andar para falar pessoalmente com os jornalistas. Há momentos em que o presidente da República deve diretamente externar a sua preocupação e mesmo a sua indignação. É inaceitável que tenha havido um massacre, quaisquer que sejam as razões. Nada justifica que policiais atirem contra pessoas que estão manifestando suas opiniões. Eu tenho a convicção de que desta vez serão julgados mesmo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, pede, em nota divulgada em Brasília, que o governo dê prioridade à reforma agrária. E no interior de São Paulo, os bispos reunidos na CNBB condenaram o massacre. O presidente da Pastoral da Terra, Dom Orlando Dotti, disse que se o Brasil não se empenhar na reforma agrária, vai pagar o preço da omissão. E atenção, o ministro da Agricultura, José Eduardo Andrade Vieira, pediu demissão. Ele diz que tomou a decisão de deixar o cargo antes do confronto entre a PM e o Centerra. Andrade Vieira argumenta que seu banco, o Bamerindos, tem interesse no programa de privatização, o que torna incompatível sua permanência no governo. A cobertura completa logo mais no Jornal da Globo. Até amanhã. Até amanhã. De segunda a sexta, 7 da manhã. Bom dia, Goiás. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia. Qualidade.